Fala galera, muito boa tarde. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês e a ideia é passar um pouco por algumas perguntas, né? A gente vai construir junto aqui o conteúdo do canal, então eu estou com a minha colinha aqui e vou responder com um pouquinho de conteúdo sobre o questionamento que foi feito aí no primeiro vídeo. Mas antes de começar aqui com o nosso roteiro de hoje, queria agradecer todo mundo. Eu estou muito positivamente surpreendido com como foi aceito, né? E como tá a ideia do canal está encontrando com a necessidade aí das pessoas. Então tá todo mundo muito proativo em propor ideias, e a gente já está aí com 130 inscritos e quase 500 visualizações. Eu sei que agora, se a gente considerar o mundo digital, das redes sociais, não são grandes números, mas eu gosto de fazer analogia com uma sala de aula. E aí, pensando da época que eu estudava, poxa, 130, talvez sejam umas 4 salas de aula lotadas. É muita gente, é muito legal e espero que todo mundo acompanhe, espero que vocês façam parte disso e que ajudem a trazer mais gente interessada nesse assunto, porque a ideia é essa. Aqui a ideia não é ganhar nada. Eu até postei no meu LinkedIn pedindo para o pessoal ajudar a divulgar, porque eu descobri que se a gente conseguir 1000 inscritos, o canal começa a ganhar, ser rentabilizado pelo YouTube. Então, a ideia, se a gente atingir 1000 inscritos, é fazer doação desse valor que a gente eventualmente rentabilizar com o YouTube, e eu quero que o próprio público aqui defina para onde vai esse dinheiro, como vai, de repente se a gente tem que investir isso, tentar ter algum lucro antes de doar, para doar ainda mais, quero construir com vocês, tá? A gente está só começando e eu estou muito empolgado. O que eu separei aqui para a gente conversar, pessoal? A gente teve assim, dúvidas desde o nível mais básico até o mais avançado. Então, eu não vou conseguir responder nem metade aqui nesse vídeo, a ideia não é essa. Então, eu quero delimitar com vocês o que a gente vai falar hoje. Teve muita gente perguntando sobre como começar e como eu comecei. Então, eu quero começar falando disso, contar um pouquinho aí da minha história, como que eu comecei a entrar nesse mundo e também como que eu acho que é um caminho legal para vocês começarem agora, nos dias de hoje. Também separei aqui para falar sobre como buscar orientação profissional, lembrando que eu estou aqui para falar da minha experiência, mas isso não é uma recomendação. Eu não sou um assessor de investimentos e não trabalho prestando esse tipo de assessoria. Então, o que eu vou falar aqui muito é da minha experiência e dar caminhos e incentivar vocês a buscarem mais informações. Muita coisa eu também vou pesquisar antes de vir falar aqui, quando eu tiver que entender melhor algum assunto. A ideia aqui não é falar nenhuma besteira, então vamos ser conservador no sentido de, poxa, legal ouvir a opinião aqui, mas usa isso como um incentivo para você buscar a sua própria informação e fazer o melhor, porque é o seu dinheiro, né? A gente sabe como está difícil de conseguir juntar algum capital, então a gente tem que dar muito valor para isso quando junta e investir com muito cuidado. Então, vou começar falando um pouquinho aqui sobre como eu comecei. Vocês devem lembrar que eu contei aí que eu trabalhei por 13 anos numa das maiores instituições, na verdade o maior banco privado do Brasil. E numa das minhas mudanças de área lá, eu sentei do lado de um rapaz que ele já investia há muito tempo. Ele não trabalhava, né, diretamente com mesa de operações, ele não era um assessor de investimento ou um analista, mas ele já tinha uma formação muito boa. Eu até estava trocando mensagem com ele esses dias, então, William, se você estiver assistindo, você vai saber que foi você. E o que acontece? O William, naquela época, ele já tinha uma ideia, né, um plano de aposentar precocemente. Eu uso essa palavra porque a gente tem, né, uma previdência do governo, a gente tem as pessoas que fazem a própria previdência, o seu próprio planejamento, e o William era desses. Ele tinha um plano para que a partir de certo ponto ele não dependesse mais de um emprego para sobreviver. E aquilo para mim era novidade, né? E nessa área que eu cheguei, a verdade é que todo mundo tinha uma educação financeira muito melhor que a minha. Então você ouvia nos corredores o cara falar, puxa, vou pagar a escola dos meus filhos com trade de opções, e eu não sabia nem o que são opções. Aí o outro falava, não, eu vou entrar em tal IPO, e enfim. Então, como eu sentava ali do lado do William, e o William tinha esse plano muito bem estruturado,
eu comecei a ficar curioso e comecei a perguntar, a me informar, e ele foi muito solícito, assim, ele me ajudou, sempre me passou informação, e a gente troca mensagem até hoje sobre isso. Então eu comecei, mais ou menos, eu acho que ali em meados de 2008, antes de vir aquela grande crise, porque eu lembro que as minhas primeiras tacadas foram naquela época que o pessoal fazia muito flipagem, que eu vou explicar o que é. Foi quando a Bovespa e a BMF abriram capital. Então, começando até agora para explicar um pouquinho sobre as siglas de mercado, que também foi questionado lá nos comentários, Bovespa e BMF, historicamente, eram duas empresas que hoje formam a B3. Então, hoje o mercado de ações no Brasil, ações, índices futuros, opções, derivativos, ele é centralizado na B3. Não é assim que funciona aqui em Londres, eu vou contar um pouquinho melhor mais para frente. E a B3 tem volumes enormes, né? Assim, tá entre umas grandes no mundo. E hoje ela centraliza tudo aquilo que a Bovespa e a BMF faziam. Só que naquela época, a Bovespa e a BMF não eram empresas de capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? É aquela empresa onde o dono ele vende as ações na Bolsa de Valores. Então ele fica sujeito a um controle bem rígido, auditoria, e ele passa a ter os acionistas como sócio. Então tem um conselho, né, que representa os acionistas, a empresa tem o board de administração e o dono ou aquele grupo que era dono recebe esse valor do mercado. Então o IPO é quando a empresa abre o valor para o mercado. O último grande que eu lembro agora foi o IPO da XP, que é uma grande companhia de investimentos que vendeu, né, a empresa, parte da empresa, para acionistas interessados na Bolsa de Nova York. Então a BMF e a Bovespa fizeram um IPO muito próximo uma da outra, e dado a solidez das empresas, o que eu ouvia lá na época no trabalho é que, poxa, era tiro certo, né? Então todo mundo tentou participar, muita gente não conseguiu, tamanho foi a procura foi muito grande, mas foi tiro certo mesmo. Eu lembro que era coisa de ganhar assim 20%, 30% no primeiro dia. Então como é que funciona? O IPO vai acontecer amanhã. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu estou abrindo o capital dela na bolsa, e aí todos os interessados vão se inscrever, e amanhã, no primeiro dia de pregão, as ações abrem um valor pré-determinado pelo valuation da minha empresa, e depois elas são cotadas a mercado. Então é a compra e venda, a oferta e a demanda que fazem o preço se equilibrar. E a BMF e a Bovespa subiram muito nos primeiros dias. Então foi um negócio muito bom para quem participou, e até para mim, que era um marinheiro ali de primeira viagem. E eu brinco que foi sorte. Mas no mercado financeiro, pessoal, nem sempre é bom ter sorte. Por quê? Você começa e você ganha um pouquinho, e aí você fica confiante. E o que aconteceu logo depois? Veio aquela grande crise financeira. E aí, aquele pouquinho que eu tinha investido, eu lembro que eu perdi bastante dinheiro. Bastante assim, né? Não era muito, mas percentualmente, para mim, que não estava acostumado, era uma coisa assim de, poxa, caramba, o que eu faço agora? E eu tive ali, como eu tinha muita gente por perto para perguntar, para tirar dúvida, eu acabei segurando a maior parte das empresas, então o prejuízo foi atenuado com o tempo. Mas só aí para matar a curiosidade, foi assim que eu comecei no mercado financeiro. Nessa época, em 2008, a gente não tinha tantas opções de corretora. As corretagens eram muito mais caras do que são hoje em dia, e os cursos sobre mercado financeiro não eram tão populares como são hoje. Então, hoje em dia, o que eu recomendo? Eu recomendo começar pelo simples. Abrir uma conta em alguma corretora da sua preferência. Se você quiser começar, você pode até procurar por uma corretora que não cobre corretagem. Já tem várias que oferecem o serviço sem cobrar corretagem. E o grande legal disso é que quando você faz o cadastro na corretora, você vai ter que responder um formulário enorme, pessoal, mas isso é qualquer corretora. Isso é dado à regulamentação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula esse mercado aí no Brasil. E só para vocês terem ideia, assim, a minha visão hoje
E posso estar errado, fica à vontade para comentar quem tiver uma informação melhor, mas a informação que eu tenho é que em níveis de burocracia, o Brasil é comparável ao que era a União Soviética e até o que a Rússia é hoje, né? Porque aquilo que ainda é Rússia herdou muito do que era a União Soviética. Ao passo que outros países que ganharam independência conseguiram aí se reinventar e alguns estão até deslanchando economicamente, como referências aí do novo mercado. Mas qual que é o grande ponto aqui, pessoal? Eu acho que o melhor ponto de começar, dado que a gente tem muita informação hoje em dia, a gente tem muita opção de corretora, algumas até sem cobrar corretagem. O melhor caminho é escolher aquela que você sente mais confiança, faça seu cadastro e você vai ter que fazer responder uma pesquisa de perfil. O que é essa pesquisa de perfil? Essa pesquisa de perfil vai te dizer se você tem um perfil mais conservador de investimento ou se você é mais arrojado, ou seja, você aceita tomar mais risco em troca de um retorno um pouco maior. E qual que é o grande ponto? Nesse momento você tem que se reconhecer com esse perfil. Por que eu falo isso? Porque se você for uma pessoa mais conservadora, mas atuar como uma pessoa mais arrojada, porque você acha que é dinheiro fácil, que vai dar tudo certo, se a coisa não der certo, você vai se sentir muito mal, aquilo vai te afetar, então não vai ser legal. Então eu acho que o melhor caminho agora para começar é começar pequeno, é primeiro entender seu perfil, e aí uma vez que você entender o seu perfil, você já vai ter um caminho mais ou menos pré-definido na bolsa. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de mercado financeiro, basicamente a gente tem a renda variável, ou seja, é tudo aquilo onde a rentabilidade passada não define a rentabilidade futura. A gente tem a renda fixa, que é aquilo que você aporta o seu capital e você já sabe quanto vai ganhar. E a gente tem agora também algumas opções de investimento que são aquelas mais moda. Quando eu falo moda, pessoal, eu não quero que pareça algo pejorativo, mas todo mundo já deve ter ouvido falar de FI, né? FI são fundos de investimentos imobiliários. Então, é uma coisa que é muito popular nos Estados Unidos e está ganhando uma força muito grande agora no Brasil. Basicamente, o FI é o quê? Eu, Carlos, não tenho dinheiro para comprar um imóvel, mas eu quero estar exposto ao mercado imobiliário. Então, os fundos imobiliários me oferecem essa opção, só que como se fossem ações. Então eu compro shares, eu compro participações como se fossem ações naqueles fundos imobiliários. E dentro dos fundos imobiliários, eles também se abrem. Então a gente vai ter aí fundo imobiliário de logística, que basicamente é focado em galpões para centros de distribuição, armazéns, etc. A gente tem fundo de imobiliário focado em shopping center, em comercial. Tem fundo imobiliário de prédio de escritórios comerciais. Então o que acontece assim, o mercado financeiro ele eu diria que ele assim, é céu aberto, sabe? Você tem mesmo que primeiro entender seu perfil. Dentro do seu perfil você já vai entender mais ou menos que tipo de investimento. Então uma pessoa mais conservadora, talvez ela tenha que olhar aí mais para as opções de renda fixa. E dado isso, você tem que abrir o leque dessa opção de investimento, porque mesmo a renda fixa também tem muita opção. A gente pode citar aqui CDB, títulos de CDB vinculados ao CDI. E aqui tem uma informação também importante, pessoal. A gente trabalha agora com uma expectativa de queda na taxa de juros do Brasil, né? A gente já vê o mundo inteiro aí, os países desenvolvidos com juros negativos ou muito perto do zero, e existe também uma preocupação grande dos economistas com relação ao que vai acontecer com a economia do Brasil com uma taxa de juros tão baixa. A primeira coisa que eu acho que todo mundo já percebeu é que a poupança começa a não valer a pena. Então pode ser que a poupança comece a dar um resultado negativo. O resultado negativo significa o quê? Que você paga, né, o seu dinheiro diminui para ficar aplicado na poupança. Agora, por outro lado, para as pessoas que começarem a se enxergar num perfil mais agressivo de investimento, eu também não acho que é um momento de olhar para a renda variável com muita aptidão. Por quê? Bom, a gente está vivendo uma pandemia, um momento único na história, e se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que a economia global já estava muito sensível. O vírus foi meio que o estopim. E aí vem a grande questão.
Se a economia já estava sensível e o vírus foi o grande estopim, e aí você olha o Bovespa, você vai ver que ele caiu bastante, mas que ele já recuperou uma boa parte. Será que agora é o melhor momento para quem está fora pensar em entrar? Eu agiria com muita cautela nesse momento, pessoal. E caso você resolva entrar, e de novo, aqui não tem nenhuma recomendação, eu estou falando muito de mim e dando exemplos pessoais. Eu mesmo, quando eu estava comprando bolsa, eu estava comprando um pouquinho todo mês. Por que isso? Porque a coisa está tão incerta, que aí você vai acompanhando a oscilação dos ativos. E dentro da renda variável, você também abre os perfis de investidores. Então, outras siglas, né, que é muito comum falar, tem o DT, que é o Day Trader, ou Day Trade, tem o ST, que é o Swing Trade, e Buy and Hold, que é o investimento de longo prazo. Eu vou falar bem rapidinho, e eu sei que assim, é muita informação, eu estou tentando ser o mais objetivo possível, porque assim, eu conseguindo ser amplo e ser mais genérico, vocês conseguem me dar feedback aqui nos comentários do que é legal aprofundar melhor nos próximos vídeos. Então, só para explicar um pouquinho sobre esse tipo de operação na renda variável, quando a gente fala de buy and hold, de visão de longo prazo, pensa que é uma coisa mais Warren Buffett, por exemplo. Ele compra ou vai comprando uma empresa de olho, né? Ele conhece o business case daquela empresa e ele está interessado em ser sócio daquele negócio. Então, em geral, as empresas de capital aberto oferecem dividendo. O que é o dividendo? É repartir uma parte do lucro com os acionistas, que são sócios. Então, o investidor de longo prazo, ele está olhando para o potencial de valorização das empresas, aí a médio e longo prazo, mas também como que está a distribuição de dividendos dela ao longo do tempo. E aí é essa continha que diz qual é a melhor empresa de acordo com o seu perfil para investir. Quando a gente fala de swing trade, a gente tem também um pouquinho dessa questão de olhar os fundamentos, né, de olhar a saúde financeira da empresa, mas a gente também está com uma visão um pouquinho mais de curto prazo. Então, eventualmente, você pode estar olhando, sei lá, por alguma fusão que esteja em vias de acontecer, ou algum projeto que a empresa está entrando ou está entregando que deve dar uma mexida grande. São operações curtas, elas podem demorar aí alguns meses, mas elas não são tão longas, né? Não é uma visão de sócio. Já o day trade é aquela coisa que... Tudo isso, pessoal, existe o lado fundamentalista, ou seja, você olha os fundamentos, e existe o lado da análise gráfica, quando você olha os números, que é a oscilação do preço ao longo do tempo. Isso forma um gráfico, e aí tem pessoas que olham mais para gráfico, tem pessoas que olham mais para fundamento, independente se é médio ou longo prazo, tá? Eu acredito muito que tudo tem um lado bom para ser analisado. Então, eu não sou esse tipo de pessoal que tem muito xiita, né? Do tipo, eu recebo muita pergunta do tipo, cara, você olha gráfico, ou você olha fluxo, ou você olha fundamento? Eu olho tudo. Eu tento buscar qualquer informação que me pareça relevante para tomar a decisão. Porque eu acho que, dado que eu já estou me expondo ao risco, quanto mais eu aprender, quanto mais eu me sentir confortável, maior a minha chance de ter sucesso naquele trade. Porque investimento em renda variável não é uma coisa para você fazer e depois ficar na torcida, né? E isso é cassino, né? Isso é bingo, sei lá. Então, acho que a minha grande dica é estudar, pessoal. Eu estava falando eu tenho um grupo de amigos que eu incentivo muito, né, a olhar para o investimento, mesmo que como hobby. E eu estava falando para eles que, assim, entender o business case de uma empresa é como fazer uma faculdade para cada empresa. Não dá para você conhecer 15, 20 empresas a fundo. Então, é legal você focar ali em algumas, mas conhecer bem elas. E outra coisa que eu trouxe para falar aqui é sobre orientação profissional. Às vezes a gente pensa, eu até quando postei no Facebook falei, olha, esse vídeo é para você que pensa que bolsa é para rico. Pode até ter sido no passado, que nem eu falei lá naquela época, eu dei sorte de ter tido contato com pessoas que tinham uma educação financeira muito melhor que a minha, e eu também dei sorte de trabalhar numa instituição que me dava desconto para operar.
Hoje em dia está mais fácil. Então, se você se cadastrar numa corretora, provavelmente você vai ter um assessor de investimentos para te ajudar. E essa pessoa ela é certificada e ela é habilitada para a CVM para fazer esse trabalho. Mas, de novo, eu devo confiar cegamente no que esse assessor me falar? Jamais. O dinheiro é seu, a decisão é sua. E pensa que lá no fim, no limite, o assessor também está sendo remunerado pelo seu investimento. Eu não estou dizendo que ele vai te dar uma dica para o seu mal. Mas a questão é que, em geral, os assessores vão te incentivar a investir. Porque esse é o negócio, né, das corretoras. Então tomem muito cuidado, tentem entender um pouquinho mais de economia. Ninguém precisa estudar economia ou virar um economista, mas tentem entender, por exemplo, a oscilação das moedas, por que o real cai tanto nesses momentos, por que o dólar eventualmente se valoriza frente a outras moedas e, por exemplo, a Libra, com o dólar, a Libra caiu. Por quê, né? O euro em relação à Libra também mudou um pouquinho a correlação. Então, assim, é legal a gente buscar esse tipo de conhecimento, por mais que você esteja investindo no Brasil, porque, que nem eu falei, aqui é uma jornada, né? Acho que a ideia é primeiro a gente entender o todo, entender o perfil do investidor de cada um, começar a olhar as opções de investimento dado o seu perfil, buscar uma ajuda profissional, mas também olhar para fora. E se você tiver oportunidade, conversar com pessoas de fora. Tive perguntas aqui também sobre como é a vida aqui fora, como é trabalhar legalmente aqui. Então a minha ideia é amanhã fazer um vídeo desse, falar mais pessoalmente, falar um pouquinho mais como foi essa minha emigração do Brasil aqui para o Reino Unido. E a ideia aqui do canal é ajudar, pessoal. Como eu falei antes, isso aqui para mim não é um negócio. Eu não tenho nenhuma expectativa de ganhar dinheiro e eu não esperava que tivesse tanta gente assinando o canal, curtindo, comentando, incentivando. Eu estou muito motivado e eu acho que, como eu falei, né, juntos a gente vai mais longe e a gente fica mais forte. Então continuem dando like, compartilhando para quem você acha que pode ser útil e, sobretudo, me dando feedback e me dando ideias. Inclusive, por exemplo, falar, putz, Carlos, você passou muito rápido nesse assunto aqui, ou não ficou nada claro para mim, não entendi. Cara, vamos aprofundar. A ideia aqui é ajudar vocês, então eu preciso dessa retroalimentação para conseguir ajudar mais. Conto muito aí com vocês, pessoal. Estou muito feliz e até a próxima. Brigadão e a gente se vê em breve.